E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. No vídeo passado, que foi o vídeo comemorativo do Dia do Profissional de Educação Física, eu falei um pouquinho, dei algumas dicas para os profissionais que trabalham com natação, de alguns comportamentos interessantes que eles tenham durante as aulas, né? Falei sobre eles terem um pouco de paciência com relação à ação dos educativos, enfim. Dei algumas dicas lá, vejam lá o vídeo, eu vou deixar inclusive esse vídeo sugerido no final desse aqui. Mas depois que eu acabei o vídeo, me ocorreu uma outra situação interessante, que eu gostaria de falar alguma coisa, que é a seguinte: às vezes o profissional de educação física, começo de carreira ainda, está trabalhando com educação física escolar ou com outras modalidades esportivas e aparece uma oportunidade para ele trabalhar com natação, um convite, alguma coisa assim, para ele vir para o mundo da natação. Maravilhoso mundo da natação, né? E aí, o que eu diria para uma pessoa dessa? Quais são os conselhos que eu daria para uma pessoa dessa? Imagina, o cara ficou meio inseguro, nunca trabalhou com isso, fez faculdade de educação física, né? Teve aquele mínimo, aquele básico, estava trabalhando com outras modalidades, começando a entrar em outros assuntos, recebe um convite desse. Mas gosta muito da natação, está a fim de aceitar, mas está um pouco inseguro. O que eu aconselharia para um indivíduo que está vindo para a natação, né? Eu selecionei algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu acho importante é você complementar e atualizar os seus estudos. A faculdade dá, como eu disse, o mínimo básico, assim, apenas para você dar a largada. Você pode, inclusive, aceitar o convite e fazer isso mesmo já atuando, né? Você complementar os seus estudos. Quando eu falo complementar os estudos, é claro que a internet hoje para vocês, maravilhosa, bancos de artigos científicos, textos, blogs, vlogs, tem tudo, né? Tem tudo. Mas tem informação que só tem em livros, viu, gente? Só em livros. E nesse caso, eu estou falando de bibliotecas universitárias, bibliotecas de escola de educação física. Para quem tem acesso aqui em São Paulo, a Biblioteca da Escola de Educação Física aqui da USP, onde eu trabalho aqui, tradicionalmente é uma das mais completas que tem. Então, vocês podem aproveitar, sei lá, períodos que vocês tenham aí de férias ou alguma folga que vocês tenham durante o dia para vir aqui, né? Existem muitos livros, eu trouxe só alguns exemplos assim, muito rapidinhos, né? Não vou ficar sugerindo bibliografia, mas estratégias para o ensino da natação, da Forte, olha que bacana, né? Exercícios e técnica para melhoria do nado, Guzman, da Manoli, né? Esse aqui, Cato e Garhoff, também da Manoli, o ensino da natação, Cato e Garhoff, esse aqui é um clássico. Li muito desse livro aqui. Tem trechos dele que acho que eu sei de cor, né? Tem aqui do Maglixo, mais um livro bacana também, Maglixo, nadando o mais rápido possível. Então tem livros que você precisa ler. Esses livros, esses e alguns outros, são clássicos que você precisa ler para complementar e para se atualizar. Você precisa fazer isso. Isso você vai ter que fazer sempre. Como eu disse, a internet supre muito bem esse tipo de coisa. Você vai poder ler artigos, você vai poder ver coisas na internet, mas os livros ainda têm um tipo de informação, uma qualidade de informação, desculpe, que na internet vocês não encontram. Então essa é a primeira coisa, específico sobre natação. Você está vindo para um universo muito rico, muito diversificado, muito denso de informações e você precisa se dedicar a isso, reconhecer isso, se dedicando a estudar e se atualizar sempre. O segundo conselho que eu tenho para dar é aprenda a nadar e a se sustentar na parte funda da piscina. Eu sei que esse é um assunto polêmico, eu sei, mas eu vou sugerir assim mesmo. Aprenda a nadar e a se sustentar no fundo. E eu acho que tem três funções básicas.
essa habilidade para o profissional que trabalha com natação tem três utilidades básicas. A primeira é segurança, você está dando aula de natação, você frequentemente vai trabalhar com alunos em locais onde eles não conseguem pôr o pé no chão, e alguns dos seus alunos podem se ver em dificuldade, alunos dos seus colegas do lado, de níveis do lado, podem pular na água sem querer e precisar da sua ajuda e você precisa intervir. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que sabendo nadar, sabendo a técnica básica dos 4 nados, os 4 nados. Ah, professora, mas eu já sei nadar, o crawl e o Costa. Estou falando aprender a nadar os 4 nados. Não é ter velocidade, ter tempo de campeonato paulista, de troféu Brasil, não é nada disso. Saber nadar os 4 nados, mergulho de cabeça, se sustentar no fundo. Você precisa disso para fazer demonstrações. Tem horas que a demonstração do professor acaba sendo necessária. Eu já fiz um vídeo sobre demonstrações e a demonstração do professor não é a melhor, mas muitas vezes é a única que a gente tem. Então é interessante que você tenha a condição de fazer esse tipo de coisa, fazer essa demonstração. Às vezes os alunos pedem apenas por motivação deles, para que você nade um pouco junto com eles, finalzinho da aula, você entrou na água para dar uma ajuda para eles querem que você nade um pouquinho junto com eles, para dar uma motivada, você vai dar umas braçadinhas com eles. É bacana isso, é bacana. Então, para fazer essas demonstrações. Mas o mais importante é que se você não conhece, não sabe nadar os 4 nados ainda, ou sabe alguma coisinha só, na hora que você faz um curso para aprender a nadar, que você entra em aulas e algum professor vai ensinar você a nadar, você vai compreender coisas que só fazendo um curso você vai compreender. Não tem livro que te dê essa informação, não tem aula teórica que te dê essa informação, não tem. Você vai perceber, vai sentir as dificuldades, vai superar essas dificuldades e você vai ter uma percepção do processo ensino-aprendizagem da natação que só quem aprendeu a nadar tem. Acreditem, acreditem. E aí você vai ter como passar isso para os seus alunos, como citar isso nos seus alunos, e eles vão perceber que você compreende a situação pelas quais eles estão passando, as situações, e que você é uma pessoa que tem condição de ajudá-lo. Isso vai reforçar a confiança deles em você. Então, saber nadar é uma coisa importante. Terceiro hábito que eu acho importante que o indivíduo crie é começar a acompanhar as competições de natação. Acompanhe. Se você tiver oportunidade, mora no Rio de Janeiro, perto do Centro Maria Lenk, se você está aqui em São Paulo e vai ter uma etapa do Troféu Brasil, alguma coisa assim, você vai lá no Clube Pinheiros, você pode ir. Normalmente isso é free, é livre, você não paga nada para entrar. Se você puder acompanhar ao vivo, melhor, mas pela televisão nem se fala. E eu estou falando de competições nacionais e de competições internacionais. Eu estou falando de Troféu Brasil, estou falando de Troféu José Finkel, e eu estou falando também de Sul-Americano, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. Estou falando dessas competições assim. Começar a acompanhar isso, saber quem é quem. Porque, como eu já disse em outros vídeos, nós não aprendemos só com os nossos professores, nós aprendemos com os campeões. E quando eu falo aprendemos, não é só os alunos não, nós professores também aprendemos com os campeões. A gente tem que olhar os campeões, ver o que eles fazem, analisar o que eles fazem, saber aproveitar um pouco daquilo que eles fazem nas nossas aulas, citar eles nas nossas aulas para substanciar aquelas informações que a gente está dando em aula. Isso é muito importante. O professor de natação tem que estar acompanhando isso, saber quem são os ídolos, quem são os grandes campeões, as grandes campeãs, os principais medalhistas, quem está despontando, quem não está, as novidades técnicas, braçada do peito. Eu fiz um vídeo aqui uma vez sobre aquela Rebecca Soni, faz uma braçada do peito diferente. É bacana você estar sempre up to date com relação aos grandes campeões, aos grandes esportistas da modalidade com a qual você trabalha. Isso é uma coisa importante também. E o quarto e último conselho, eu já fiz um vídeo a respeito disso, eu vou deixar sugerido no final
deste aqui também, é treinar o olhar. Quando eu falei em acompanhar as competições, eu falei também disso. Você, ao vivo ou pela televisão, assistindo competições, ou no YouTube, principalmente YouTube e outros canais assim, você assistir muitos vídeos e ver os campeões nadando. Os vídeos, principalmente vídeos pedagógicos em câmera lenta, tomadas feitas por baixo d'água, tomadas feitas para o ensino da natação mesmo, vídeos pedagógicos mesmo do ensino. Tem vários vídeos a respeito, uma riqueza muito grande, principalmente se você na internet fizer pesquisas em inglês, né? Crowdstroke, backstroke, beststroke e butterfly stroke. Se você fizer pesquisas com os nomes em inglês, você vai encontrar uma riqueza muito grande. Alguns vídeos têm legendas, outros não têm, mas você vai encontrar, e com isso você vai adestrando o seu olhar para que você, batendo o olho, saiba o que é uma abraçada bem feita, o que é uma pernada bem feita, o que é uma coordenação bem legal de cada um dos nados, né? Como é que funcionam essas coisas, para você poder detectar o erro. Só conhecendo profundamente o movimento correto, você vai detectar onde o aluno está errando. Está girando demais o ombro, está girando de menos? Está com o quadril na posição certa ou está com o quadril muito fundo na água? A entrada do braço dele está correta, está alinhada com o ombro? Não, está cruzada na frente. Né? Batimento de perna está suficiente em termos de frequência e amplitude? Está suficiente ou está insuficiente? Enfim, você vai adestrando isso. Então, seja em relação ao item anterior, quando eu falei de acompanhar as competições, as principais competições, seja, independente disso, na internet, fuçando a internet, aproveitando-se da grande ferramenta que a internet é para esse tipo de coisa, você se familiarizar com os nados bem feitos, os estilos dos grandes campeões, o que é uma técnica básica que precisa ser feita, o que é um estilo pessoal que funcionou para aquele nadador e que pode funcionar para outro nadador e pode não funcionar, é um estilo pessoal dele. Enfim, você começa a se aprofundar nisso, e isso vai melhorar muito a sua performance na borda da piscina. As suas exigências vão passar a ter uma lógica, vão passar a ter uma razoabilidade que sem esse conhecimento você não tem. Então o último conselho que eu daria é esse: treine o olhar. Eu vou deixar o vídeo, tem um vídeo que eu falo apenas disso, né, para a gente ter aquele olhar clínico, né, que é o olhar que você bate o olho e você sabe o que o aluno está fazendo de errado. Por que o aluno nada o crawl em zigue-zague, que nem um jacaré na água, o que está acontecendo, né? Por que no nado costas está acontecendo isso? Por que no borboleta ele não consegue aquilo? Enfim, esse tipo de coisa. Então esses são os 4 conselhos que eu daria. Manter-se atualizado e complementado em termos de estudo, aprender a nadar, acompanhar as boas competições, sempre estar acompanhando as boas competições. Ah, mas as Olimpíadas 2020 vai ser lá no Japão, as provas vão passar de madrugada. Você fica de madrugada para assistir muita porcaria, você já ficou, não ficou? Então, fica para assistir as provas, as eliminatórias, as finais, ver os campeões nadando, prova final, onde vale medalha, onde eles dão tudo que têm e expõem tudo que sabem. Isso é muito importante, né? E treinar o olhar, E esses itens, esses 4 conselhos não estão hierarquizados. Esses 4 conselhos não estão ordenados no tempo, você pode fazer meio que tudo ao mesmo tempo e você vai. Mas o professor de natação tem que fazer um pouquinho dessas 4 coisas. Pode até começar sem isso, com menos experiência, dando aula para crianças mais iniciantes, onde o componente lúdico é maior. Você pode ir começando, mas siga essas 4 dicas que eu dei para você e você vai ter todas as condições de fazer uma carreira brilhante dentro da natação, que é um esporte bonito, muito legal, mas ele é sofisticado, como eu falei, ele tem uma densidade de informações, natação é detalhe, o professor tem que prestar atenção a pequenos detalhes, porque são os detalhes que constroem as boas performances
em natação especificamente, são os detalhes que constroem as boas performances. Fiquem alertas nisso. Tá bom? Por hoje era isso só. Me ocorreu esse tipo de coisa, eu falei, deixa eu dar um toque, porque a gente com isso podemos conquistar mais profissionais para nossa praia, né? Para nossa praia. Pode aparecer um convite bacana e pode ser o convite da sua vida, né? Eu, quando comecei a trabalhar, não era da natação. Logo no comecinho, na faculdade ainda, eu era do atletismo e da educação física, escolar. Vim para natação e aqui fiquei. Se você gostou, deixa um like aqui, ajude a gente a crescer, ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Like, inscrição e sininho, as 3 coisas. Recomendem isso para os seus colegas, mandem, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso link, peça para os seus colegas, seus amigos, seus colegas que tenham redes sociais, coloquem nas suas redes sociais, vamos divulgar essas informações que tem muita gente que precisa delas para se motivar, para se aproximar da natação e para aproveitar melhor esse esporte que é tão bacana e que apaixona tanto a gente. Tá bom? Tchau!